João capítulo 11, a partir do verso 1, uma leitura um pouco longa, mas se faz necessário. Quem encontrou diz glória a Deus. Diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou com os pés, com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizerem a Cristo: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Disse Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Quando Jesus chegou, jazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo ou visitar Marta e Maria para consolá-la acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedides a Deus, Ele o concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois todo aquele que crê e vive, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crer nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aí, ele te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde encontrava Marta. Quando os judeus que estavam ali com Marta em casa o consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Saíram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou-lhe ele: onde o puseste? Respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede como o amavam. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já são de 4 dias.
Então disse Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Então, dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Fecha os teus olhos mais um instante. Senhor, nós estamos na tua presença e cremos que através desta palavra o Senhor falará conosco. Isso esperamos de ti, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos, ao ler o contexto da história de Lázaro, nós vamos aprender muito com esse texto e vamos entender que muitas vezes o que nos falta é tirar a pedra que muitas vezes impede o milagre de Deus em nossa vida. Mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que possamos entender o contexto, entendermos essa história na profundidade, e à medida que formos lendo essa história, teremos a revelação de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que me chama a atenção é o versículo 1, que nós lemos, que diz: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã. Isso nos ensina que crente fica doente e tem problemas. Perceba que Maria, perceba que Marta, perceba que Lázaro eram pessoas que Jesus amava, mas essas pessoas estavam agora com um problema. Lázaro, seu irmão, Marta e Maria estavam com seu irmão enfermo. E isso nos ensina que nós, embora sirvamos a Deus, passamos por problemas, passamos por percalços, passamos por dificuldades, ficamos enfermos, enfrentamos tribulações, nos deparamos com situações que fogem do nosso controle. Porque existe por aí a ideia de que crente não adoece, de que crente não passa problema, que não passa dificuldade. E nós vemos aqui claramente que as pessoas que Jesus amava estavam agora com um grande problema. Lázaro estava doente e posteriormente Lázaro morre. Então, queridos, se você está com problema, não significa que Deus esqueceu de você, não significa que Deus lhe abandonou. Os problemas fazem parte da nossa vida, e creio que eles são passageiros. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa história é que, embora sirvamos a Deus, temos problemas em nossa vida, em nossa família e em nossa casa. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês está no versículo 3, que diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Isso nos ensina a buscar a pessoa certa. Quando Marta e Maria se deparam com uma situação adversa em sua vida, que se encontra numa situação impossível, difícil, dolorosa, que fugia ao controle delas, ela manda buscar Jesus, ela manda avisar Jesus. Isso nos ensina a irmos até a pessoa certa. Quando elas se encontraram naquela situação, elas disseram: vamos mandar ir até Jesus, vamos mandar avisar Jesus. E isso nos ensina que todas as vezes que estivermos enfrentando problemas e percalços,
devemos ir até a pessoa certa. E esta pessoa nada mais é do que Cristo Jesus. Talvez você está passando por momentos difíceis em sua vida. E você deve mandar ir até Cristo, como fez Marta e Maria. A terceira coisa, ou o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, e que nos traz grande ensinamento, está no versículo 4. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso nos ensina que existem problemas em nossa vida, que é para que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida. Isso nos ensina que os problemas não são para nos destruir, mas para que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida e em nossa casa. O problema que você enfrenta hoje é a glória de Deus amanhã. É para a glória de Deus no momento que o Senhor entrar com providência em tua vida. Nós devemos meditar nas Escrituras Sagradas, buscando do Espírito Santo o perfeito entendimento. E Jesus, ele nos mostra isso nesse versículo 4, que ele diz: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus resplandeça, para que eu seja glorificado por ela. E eu te digo nessa noite, o que você passa não é para a tua destruição, não é para a tua vergonha, para a tua humilhação, mas para que a glória de Deus seja manifestada em tua vida. É assim que nós devemos crer, é assim que nós devemos acreditar. Não podemos ficar cabisbaixos e angustiados pelos problemas que assolam a nossa vida, mas devemos crer que é para a glória de Deus. Quarto ponto, versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso nos ensina que o amor de Deus por nós, isso fala do amor de Deus por nós. Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Isso mostra o amor de Deus por cada um de nós. Isso nos ensina que Deus nos ama e que, embora os problemas assolem a nossa vida, Deus continua nos amando. Porque muitas vezes, querido, nós temos a impressão, em meio aos problemas e à adversidade, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí, nem está chegando para o que nós estamos vivendo, que Deus não está se compadecendo da nossa dor e da nossa adversidade. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nos ama. Outro ponto é o versículo 6, que diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso nos ensina que Deus age no tempo dele. Preste atenção, no versículo anterior nós vimos que Jesus amava eles, mas esse mesmo Jesus, no momento que recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, não foi de imediato para curar Lázaro. Jesus ficou ainda 2 dias, e isso nos ensina uma verdade: Deus tem o tempo certo de agir. Talvez Maria e Marta estivesse lá dizendo: mas o Senhor está demorando, já faz 2 dias e o Senhor não chegou. E quantas vezes nós pensamos assim? Já faz 1 ano que eu estou nessa situação, já faz 1 mês que eu venho orando, já faz 6 anos que eu estou nessa peleja, e até agora Deus não chegou, e até agora Deus não agiu.
Nada aconteceu na minha vida, as coisas estão do mesmo jeito. Lázaro continua doente, Lázaro morreu e Jesus não chegou. Nós somos pessoas, nós somos humanos e pensamos assim. Quando Deus demora, nós murmuramos, nós achamos que Deus demora demais. E esse versículo nos ensina que Deus age no tempo dele, porque o tempo de Deus é perfeito, é correto. Deus nunca age no nosso tempo, Deus age no tempo dele. E você precisa aprender isso e assentar isso no seu coração. Deus age no tempo dele. E isso não significa que ele não está deixando de se importar conosco. O tempo dele é melhor para a tua vida. Próximo ponto. Versículo 7 diz: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Judeia. Isso nos mostra que Deus vem em nosso favor. Chega o momento de Jesus ir até a Judeia. E ele chama os discípulos e diz: vamos lá para a Judeia. E isso deixa claro que Deus vem em nosso favor. Ele vai em teu favor, ele vem em nosso favor. Ei, Jesus está vindo. Passados-se 2 dias, ele fala: vamos lá para a Judeia. Ele vem em teu favor. Todas as vezes que o problema apertar o teu coração, todas as vezes que o problema trazer lágrimas aos teus olhos, lembre-se que Jesus vem em teu favor. Isso é importante que nós venhamos assentar em nosso coração. Ele vem em nosso favor. Toda vez que a dor apertar, você vai dizer: ele vem em meu favor. Versículo 8 diz assim: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá. Aqui nós aprendemos uma verdade nesse versículo. Ninguém impede o agir de Deus em nosso favor. Ninguém impede o agir de Deus em meu favor, em teu favor. Os discípulos estavam apreensivos, porque temiam que Jesus e eles fossem apedrejados ali na Judeia. Mas isso não era empecilho para que Cristo fosse até Lázaro, até Marta e até Maria. Ninguém pode impedir o agir de Deus em tua vida, em tua casa e em tua família. Porque muitas vezes nós pensamos: mas fulana vai dizer isso, mas Beltrano vai dizer isso, e os meus planos não darão certo. Se Deus decidiu agir em teu favor, não é fulana, não é Beltrano, não é ciclano, não é olho gordo que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Não são as palavras contrárias de A ou B que vai impedir a graça de Deus te alcançar. E muitas vezes nós ficamos com medo e apreensivos com as palavras negativas que são lançadas contra a nossa vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. No versículo 12, e o versículo 13 e o 14 diz assim: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso e do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Isso nos mostra que muitas vezes não entendemos o falar de Deus conosco. Aqueles discípulos não compreenderam a princípio o que Jesus estava falando. E isso nos dá uma ideia de como nós não sabemos o falar de Deus conosco.
Nós ainda não aprendemos a entender quando Deus fala conosco, ou a forma que Deus fala conosco. O que Deus quer nos falar. Nós temos uma grande dificuldade de entender o que Deus está nos falando. E esse é um grande problema na nossa vida. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando conosco. Esse é um grande problema que assola os nossos corações. Não entendemos o que Deus está falando conosco. Queremos muitas vezes que Deus levanta um profeta e diz: ei, é assim, assado. Não entendemos o falar de Deus através da ministração da palavra dele. E isso é um problema em nossa vida. Os discípulos não estavam entendendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a entender o falar de Deus contigo. Aprenda a interpretar o que Deus está falando com você. Todas as vezes que você estiver aqui nesta igreja, ou em outro tempo, que houver um homem ou uma mulher de Deus pregando aqui na frente, Deus estará falando com você. E cabe a você entender e interpretar o que Deus está falando contigo. Próximo ponto. Está no versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Isso nos ensina que na hora da dor, o melhor a fazer é irmos ao encontro de Jesus. Marta e Maria estavam ali de luto, mas ela ouviu falar que Jesus estava vindo. No momento de dor das nossas vidas, de dificuldade, de percalço, de problema, o melhor que temos a fazer é irmos aos pés de Cristo. Vá até os pés de Cristo. Se prostre diante de Deus. Está com problema? Está com dificuldade? Vá até Jesus, se prostre aos pés dele. No momento de luto daquelas mulheres, elas vão até Cristo. Mas muitas vezes, querido, nós, em momentos de percalços e tribulações, reclamamos demais. E perdemos a oportunidade de nos achegarmos aos pés de Jesus. Próximo ponto. Versículo 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isto fala muito de como olhamos para as possibilidades. Aquela mulher chega até Cristo e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós aprendemos desde novinhos a olharmos muito para aquilo que é possível, para as possibilidades. Em outras palavras, está dizendo: ó, já não tem mais jeito. Só tinha jeito se o Senhor estivesse aqui. Tinha jeito se fosse há 2 dias atrás. Nós olhamos muito para as possibilidades. Quantas vezes nós olhamos a nossa situação e dizemos: ó, não tem jeito não, não tem possibilidade nenhuma. Somos assim. E devemos aprender conforme as Escrituras Sagradas. Próximo ponto. Versículo 23. Diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Isso nos ensina que Deus sempre tem palavra certa para nós. Lázaro já havia sido enterrado. Marta encontra Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus chega para Marta e diz assim: o teu irmão há de ressuscitar. Deus tem a palavra certa para a minha vida e para a tua vida em meio ao problema que estamos passando. Jesus, veja que Jesus não fala assim: cheguei atrasado,
realmente, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus deixa que ela fale e diz assim: ele há de ressuscitar. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você: eu vou resolver seu problema. O que você está passando não tem jeito para mim. E uma das escrituras sagradas diz que aquilo que para mim, para você é impossível, para Deus é possível. Deus está dizendo para mim e para você: eu vou ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. Eu vou te ajudar. O teu problema será resolvido. E muitas vezes nós chegamos para Deus dizendo: Senhor, já era. E Jesus está dizendo: não, teu problema será resolvido. Você sairá dessa dor, dessa angústia, desse percalço, dessa lama, desse problema. Próximo ponto. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No versículo 26. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Aprendemos aqui uma verdade: Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós aprendemos uma verdade absoluta: Ele pode todas as coisas e não existe problema impossível para Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Para você pode ser impossível, mas para Ele é muito fácil. Ele é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas. No versículo 33, Jesus diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorando, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se com muito em íntimo e perturbou-se. Isso nos ensina que Deus se importa conosco. Jesus observa que Marta está chorando. Jesus observa que as pessoas que estavam com ela também estavam chorando. E Jesus agora se constrange. Jesus agora, ele tem uma íntima compaixão. E isso mostra que Deus se importa comigo e com você e com os nossos problemas. Devemos aprender isso. Devemos entender que Deus se importa conosco, muito embora as circunstâncias e os percalços tendem a nos dizer que Deus não está olhando para nós, que Deus não se importa conosco. Próximo ponto. Versículo 34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Isso mostra que Deus tem interesse em saber aonde está o nosso problema. Jesus pergunta: aonde o puseste? Aonde está o problema? Aonde está aquilo que te aflige? Aonde está aquilo que é impossível para você? Isso mostra que Deus quer saber o que está nos afligindo. E muitas vezes, querido, nós dizemos isso para Deus por meio da oração. É certo que cada um de nós que aqui estamos, devemos ter algo que nos incomoda, que nos traz dor. Eu creio que todos nós aqui estamos, temos problemas, temos dificuldades, percalços. E Jesus está dizendo: aonde está o problema? Aonde está a dor? Talvez você está sentindo uma dor e não falou para ninguém, porque está com medo. Jesus está dizendo assim: aonde você sente a dor? Aonde você está sentindo a dor? É no coração? É na sua casa? É na sua vida financeira? É na sua vida espiritual? É no seu relacionamento? É na sua área profissional? Jesus te pergunta: aonde puseste?
Aonde está o teu problema? Aonde está aquilo que te aflige, que te traz dor e angústia? É isso que nós entendemos nesta palavra. Próximo ponto. Versículo 35 diz que Jesus chorou. Isso nos ensina que Deus está conosco e que se compadece de nós. Jesus chorou. Deus se importa comigo e com você e se compadece da nossa situação. É isso que nos ensina. No versículo 37 diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Isso nos fala muito acerca dos comentários feitos acerca da nossa situação. Percebam que as pessoas que ali estavam começaram a comentar aquela situação. Talvez você está numa situação que as pessoas comentam. Isso nos mostra o tanto de comentário que vem acerca da nossa situação. Talvez muitas pessoas tenham comentado a situação que você vive. E muitas vezes nós não gostamos de comentários. Mas as pessoas haviam ali comentado. E nós aprendemos isso. Próximo ponto. No versículo 39. Diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tirar a pedra fala de tirar empecilho. Existem em nossas vidas alguns empecilhos. Nós colocamos empecilhos. E tirar a pedra, primeiro, fala de tirarmos os empecilhos. Fala de tirarmos empecilhos da nossa vida. Segundo, tirar a pedra fala de demonstração de fé. Tirar a pedra fala de demonstração de fé. Você acha que Marta não tinha razão em falar para Jesus que já tinha 4 dias? Por acaso você já viu alguém ressuscitar depois de 4 dias? Existe isso na história da medicina? Porque eu não conheço. Marta, ela estava falando algo com propriedade para Jesus. Mas tirar a pedra fala de tirar o empecilho. Tirar a pedra fala de demonstração de fé. Quer uma demonstração de fé mais eficiente do que essa? De entender que dentro de uma caverna, de dentro de um sepulcro, há ali um irmão de 4 dias, e que agora eu vou tirar a pedra, para quê? Se ele já está morto há 4 dias. Isso fala de demonstração de fé. Terceiro, tirar a pedra fala de obediência. Tirar a pedra fala de obediência. Não importa se já é de 4 dias, se já são de 50 dias, não importa. Tire a pedra. Agora eu te pergunto, será que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro também não poderia dar uma ordem para a pedra sair? Podia. Mas tirar a pedra é comigo e com você. O milagre é com Cristo, mas tirar a pedra é conosco. E muitas vezes, querido, o que está nos faltando é apenas tirar a pedra. E tirar a pedra fala de obediência, de demonstração de fé. Nós temos que entender isso. Quarto, tirar a pedra fala de esforço. Você pensa que a pedra que havia na porta do sepulcro era leve? Muitas vezes nós queremos que Deus age em nosso favor, mas não queremos fazer esforço nenhum. Queremos estar debaixo de um pé de coco, tomando água de coco, na sombra e água fresca.
e não queremos fazer nada para que Deus venha agir em nosso favor. Tirar a pedra fala de esforço. Esforça-te e tem de bom ânimo. Quinto, tirar a pedra fala de jogar por terra a incredulidade. Tirar a pedra fala de jogarmos por terra toda dúvida, toda incredulidade. Não importa se nós aprendemos no nosso contexto humano que uma pessoa de 4 dias não ressuscita. Se Jesus está vindo, se Jesus mandou tirar a pedra, pode ser do tempo que for, Ele vai agir. Ah, Senhor, mas já tem 1 ano eu nessa labuta. A minha situação já cheira mal. A minha situação já gera muitos comentários. A minha situação já é vergonhosa. A minha situação não existe um que diz que é possível ser solucionada. A minha situação já está morta, uma pedra em cima e um ponto final. Jesus está dizendo: tirai a pedra e deixe comigo. No versículo 43 diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Isso nos ensina uma verdade: Deus não precisa se esforçar para operar um milagre em nossa vida. Deus não precisa se esforçar para operar um milagre em tua vida. Ele só precisa uma palavra. Muitas vezes nós queremos que Deus faça uma grande manifestação para resolver o nosso problema, o nosso percalço. Mas quando Jesus chega ali e diz assim: olha, Lázaro, venha para fora. Não precisa muita coisa não, só precisa uma ordem dele e tudo se resolverá. Lembra do centurião? O Senhor manda apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. E nós aprendemos aqui, para concluirmos, que Ele pode todas as coisas. Ele é extraordinário, Ele é ilimitado, Ele é poderoso, Ele é glorioso e Ele fará grandes coisas na tua vida. Creia nisso e Deus entrará com grande providência em tua vida.